Catanduvas, a capital catarinense do chimarrão. Palavra em tupi que significa ajuntamento de mata dura. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Hoje visitamos Catanduvas, um dos municípios que também fazem divisa com Água Doce. Estamos na frente da Igreja Matriz São Sebastião e aqui a nova praça. Nestes 59 anos de emancipação política de Catanduvas, que virou uma grande cidade aqui da nossa região, muitas curiosidades você vai acompanhar a partir de agora. Falar de Catanduvas é falar de uma terra, de um povo ordeiro, de um povo trabalhador, de um povo que ajudou e continua ajudando este município para o desenvolvimento. E falar dos seus 59 anos de emancipação política e administrativa do município, para nós que estamos aqui à frente de uma gestão, é muito gratificante. Contemplando esta avenida, eu quero dedicar todo o trabalho que fizemos a todos os nossos munícipes. Catanduvas caminha de passos largos para o desenvolvimento em todos os segmentos da sociedade. Parabéns, Catanduvas, parabéns a todos os catanduvenses e que Deus possa nos abençoar nesta jornada, no nosso trabalho em prol de uma sociedade mais justa, mais digna e mais humana. Obrigado a todos. Oi, Júlio, tudo bem? Você me pergunta a origem desse traçado, dessas ruas largas da cidade de Catanduvas. Na verdade, o projeto é anterior ainda à nossa emancipação. Como sabemos, e isso consta no nosso livro de Memórias de Catanduvas, que eu solicitei para a professora Gislaine Macanhã escrever quando eu era prefeito, Catanduvas chegou a ser sede do grande município que compreendia também a atual cidade de Joaçaba. Então, ali foi projetado realmente para nós termos uma grande cidade. Por isso, esse traçado muito futurista. E o meu pai, ele teve a felicidade de implantar a primeira rua nesse molde. Então, de colocar um jardim no meio e de fazer essa pavimentação larga para permitir um trânsito sempre tranquilo. Então, está aí a explicação. O projeto é anterior à emancipação e o meu pai foi o que primeiro pavimentou uma rua da cidade de Catanduvas, por isso que as pessoas imaginam que o projeto tem a ver com a administração dele. Bom, me pergunta se eu fosse novamente prefeito, o que é que seria a prioridade? Eu diria que muitas daquelas que já foram a prioridade na nossa época continuam sendo prioridade. Nós temos que incentivar a nossa juventude a estudar, a se qualificar. Nós temos que investir nessa qualificação, porque a gente sabe que o futuro vai eliminar muitas profissões e nós precisamos ter pessoas cada vez mais preparadas para o mercado. E também continua sendo prioridade a questão do emprego, a questão da geração do emprego através da instalação de empresas e do oferecimento de condições para que elas se instalem. Também continua sendo prioridade a habitação e continua sendo a prioridade um hospital. Eu diria que se eu tivesse essa vontade, e confesso que hoje eu não tenho mais essa condição, mas eu penso que muitas das coisas que nós fizemos na nossa época ainda precisariam voltar a ser feitas. E a gente espera que, de fato, se utilize sempre o recurso da prefeitura para fazer aquilo que é prioritário para a cidade. Também acho que é importante a gente falar um pouquinho
do tanto de terrenos que nós conseguimos deixar para a prefeitura no nosso período. Não sei quantos prefeitos conseguiram comprar tantos terrenos, mas certamente deixamos terrenos que estão sendo edificados ainda hoje, né? Com obras dos prefeitos que passaram depois que eu saí da prefeitura. E isso fez parte também de um planejamento por conta da valorização que Catanduvas vinha alcançando. Então, nós já víamos que haveria uma dificuldade de adquirir terrenos no futuro. E fomos comprando terrenos nos bairros de tal forma que pudessem ser depois construídos creches, construídos postos de saúde. Nossa administração, nós municipalizamos o hospital e lá fazíamos todos os procedimentos essenciais para uma cidade do porte de Catanduvas. Cirurgias, cesarianas, partos, um hospital que tinha uma movimentação muito forte. A área da indústria e da geração de emprego, na época adquirimos um terreno e constituímos um distrito industrial em pouco mais de um ano de mandato. E também negociamos com a Perdigão, na época, a reabertura da madeireira, que estava fechada, e a venda das instalações do incubatório, que também estava fechado, onde nós construímos, implantamos o centro de convivência da cidade, podendo trazer para ali a terceira idade, o laboratório de informática, as aulas de artesanato, e, para uma grande felicidade minha e dos pais que tinham filhos nessa condição, também conseguimos instalar a primeira escola especial da cidade, nesse local. Então, eu reputo que muitas coisas pudemos deixar para a história da cidade, e entre elas um trabalho muito intenso para a gente conseguir trazer o Fórum da Comarca, onde participaram conosco os municípios de Jaborá e Vargem Bonita, e de fato conseguimos inaugurar o Fórum na área da cultura, com incentivo para que a professora Gislaine Macanhã Pazini escrevesse o nosso livro Memórias de Catanduvas, um projeto que foi inteiramente patrocinado pela nossa administração, pelo município de Catanduvas, e que é hoje a única fonte de referência da história dos nossos antepassados. Fizemos ali uma grande homenagem para as pessoas que tinham, de uma forma ou de outra, contribuído na política ou na economia ou no desenvolvimento social da nossa cidade, que foi no final da minha gestão e que inclusive contou com o governador Esperidião Amin, aproveitando a viagem de inauguração da subestação de Catanduvas, que também reputo como uma obra essencial para o progresso da nossa cidade. Com a busca de recursos do governo federal e do governo estadual, tínhamos um grande déficit imobiliário na cidade, então precisávamos tirar aquelas pessoas que estavam acampadas na beira das estradas em barracas de lona, e também pagando aluguéis caros em porões, numa situação que era bastante complicada. Então, o meu projeto primeiro e prioritário foi de oferecer as casas para tirar as pessoas dessas condições de subhabitação, e fomos muito exitosos. Em 4 anos, nós, entre casas que construímos no conjunto habitacional e casas em terrenos isolados, foram praticamente 200, e ainda distribuímos lotes urbanizados e cestas de material de construção. Falar sobre Catanduvas é uma alegria. Cidade onde eu nasci, cresci,
Desenvolvi grande parte da minha trajetória profissional e constituí uma família. E foi nesse interim que eu recebi o convite do prefeito da época, o senhor Sérgio Luiz Bortolom, para, junto à administração municipal, desenvolver um projeto pioneiro, um projeto visionário e futurista, Memórias de Catanduvas. E foi assim que eu saí a campo, com um bloco de anotações, um mini gravador e uma máquina fotográfica. Apesar do pouco tempo que tínhamos disponível, o projeto foi concluído e deu tudo certo. Realmente foi uma experiência ímpar e eu guardo indelével na minha memória as visitas, as conversas, os depoimentos desses imigrantes pioneiros que protagonizaram a história da progressista Catanduvas. Venha conosco no Túnel do Tempo em Memórias de Catanduvas. O plano urbanístico da cidade de Catanduvas. O primeiro traçado urbanístico que foi feito para a cidade de Catanduvas, bem como a localização, e a execução das estradas que ligavam a sede à zona rural, foram feitas pelo engenheiro e agrimensor Witold Roguski. O senhor Witold Roguski também foi o líder da oposição à revolta e à invasão dos jagunços em terras catanduvenses. O massacre em terras catanduvenses. Nossa ligação com o contestado. Catanduvas foi palco de uma batalha. Essa batalha, ela ocorreu na entrada da cidade na época. A estrada vinha da antiga Limeira, Joaçaba, passava por Três Casas, Nova Petrópolis e chegava então a Catanduvas. De um lado, nós tínhamos a selaria do senhor Vitório Roman, onde hoje pertence à família Ares. E do outro lado, a antiga intendência municipal, onde atualmente temos o Hospital Municipal e o Colégio Estadual Irmã Guimarães. Ali, nessa entrada, a população entrincheirada atrás de troncos de árvores esperava os jagunços que iriam entrar na cidade. Foi uma batalha sangrenta. Houveram muitos óbitos e as pessoas mortas foram retiradas do local em carroças e levadas até o cemitério municipal, o mesmo local onde hoje ainda existe o cemitério da cidade. Lá, numa vala coletiva, todos foram enterrados, sem identificação. Essa batalha, ela começou no início da cidade e ela foi até onde hoje nós temos a paróquia São Sebastião da cidade. Houve um alvoroço, um medo muito grande tomou conta da população, tanto é que a selaria do senhor Vitório Roman, ela tinha um porão. E esse porão foi escavado pela população para servir de abrigo para a própria família, que estaria muito próxima do confronto, e também para as pessoas que residiam nas imediações. Maiores detalhes desse massacre estão descritos através dos depoimentos no livro Memórias de Catanduvas. O monge João Maria.
o lado místico de Catanduvas, também ligado à questão do contestado. O monge João Maria peregrinou pela cidade de Catanduvas. Ele rezava, benzia, batizava e até realizava casamentos. Quando ele concluiu seu objetivo, ele segue então para a comunidade de Águas Claras, porque ali seria caminho para ele se dirigir aos Campos de Palmas. Em Águas Claras, ele acampou à beira de uma fonte de água ao lado da estrada. E ali ele abençoou esse lugar e continuou realizando suas atividades. Porém, o que mais foi lembrado nos depoimentos e que realmente chamou a atenção da população na época eram suas profetizações com relação à cidade de Catanduvas. Dizia ele que ele enxergava muitas luzes sobre a cidade e que Catanduvas, num curto espaço de tempo, despontaria no cenário regional economicamente sobre as demais cidades. Então, todos os depoimentos levavam muito em conta, valorizaram muito, esta profetização do monge. A fonte d'água à beira da estrada ainda existe e por décadas muitas pessoas ainda visitavam e vinham pegar essa água que elas consideravam benta, porque foi benzida pelo monge João Maria. E a fonte ainda está lá como uma relíquia da religiosidade e da misticidade que o monge nos deixou. A hípica catanduvense, popular raia, era assim que as pessoas chamavam. O hipismo era o esporte favorito da época, o esporte mais apreciado pelos catanduvenses. Nesses eventos reuniam-se muitas pessoas. Vinham também pessoas de cidades vizinhas e até de locais mais distantes. A hípica, ela se localizava onde hoje fica de frente ao estádio municipal, Era chamada Arraia e ali aconteciam as carreiradas. Mas o que marcou realmente foi o evento realizado em 1952. Os depoimentos falam muito neste acontecimento. Neste dia, o páreo principal era, representando Catanduvas, um cavalo de propriedade do senhor Falavinha, e o adversário era um cavalo desconhecido vindo da região de Nonoai. Como esse cavalo de Catanduvas era o favorito, muito se apostou. Praticamente toda a população presente ali fez apostas. Foram apostados ternos de mula, caminhão, armas e dinheiro. E infelizmente o cavalo favorito acabou perdendo. E isso levou a uma falência momentânea para a cidade, porque proprietários, comerciantes e a população em geral haviam feito muitas apostas, então Catanduvas teve uma estagnação temporária. Mas o que as pessoas realmente lamentaram neste acontecimento foi a perda do seu transporte, porque o único caminhão que existia na cidade, e era o meio de transporte rodoviário da população, foi perdido nessa aposta. Inúmeras viagens o vencedor fez até Catanduvas para levar então todos os prêmios que ele havia ganho nessa aposta. Era um chimarrão pra matar a sede.
da tradição.